CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Política em Destaque, com Tércio Albuquerque. São 10h14 em Campo Grande. Nós estamos aqui com o Tércio Albuquerque, nosso analista de política. A gente vem falando já há algum tempo aqui sobre a possibilidade de Mato Grosso do Sul ter mais um ministro. Falamos em Mandetta várias vezes. Tércio, bom dia. Bom dia, Otávio. E bom dia, ontem ouvintes. se confirmou. A gente não pode deixar de ficar cuidando do Twitter do Bolsonaro. É verdade. Dia inteiro. Ele aprendeu com o Trump isso, de que se comunica via rede social privada. Alguns veículos de comunicação já estão deixando estagiário lá de ouro só no Twitter do Bolsonaro. O Twitter do Bolsonaro hoje é a fonte de informação mais precisa. É verdade. E através daí ele anuncia Mandetta como ministro da Saúde. E aí Mato Grosso do Sul, então, num fato único, tem 2 ministros no mesmo governo. Nós já temos situações de mais ministros, mas nunca é no mesmo governo. É verdade. E adicionalmente valoriza e apoia e acaba criando aí uma vinculação maior com o DEM. Muito grande. Porque por mais que o Bolsonaro afirme que ele não tem compromisso partidário, são bancadas apoiadoras. Então nós vimos o Mandetta numa reunião ontem, quando logo em seguida a divulgação do seu nome para o Bolsonaro, numa reunião com os presidentes de Santas Casas do Brasil, junto com outras personalidades nacionais. Nós vimos Caiado ali, eleito governador de Goiás, né? E Pedro Chaves representando aqui o estado, né? Naquele conjunto de situações. Então a afirmação é que a bancada da saúde pediu Mandetta para o Bolsonaro, porque não podemos esquecer que o Mandetta está no 2º mandato de deputado federal, que só termina em fevereiro. E é bom dizer também que ele não quis disputar a reeleição. Sim. Ele abriu mão da eleição dele. Não é que ele perdeu a reeleição. Ele não concorreu. Ele não concorreu e os projetos dele, o que nos leva a crer que já tinha aí um viés possível, porque também se ouviu que ele estava sendo cotado para ir para Goiás, assumir a Secretaria de Saúde de Goiás com o Caiado. Exato. Então tudo isso levou Mandetta a não se candidatar mais, porque ele não ia se afastar da política assim, de uma forma tão simples. E para Mato Grosso do Sul, obviamente que é importante, né? O ministro da Saúde leva em conta 128 bilhões é o orçamento da saúde que Mandetta vai administrar a partir do ano. E olha o que é importante, uma cifra significativa, mas tem um outro dado importante aí, são as verbas carimbadas, ou seja, esse orçamento existe, não é uma ficção como a maioria das peças orçamentárias, né, que pode ser manejado, remanejado, não se aplica. Aí não, saúde e educação são verbas carimbadas. Então, esse recurso efetivamente já consta disponível para os investimentos. E aí o que é interessante? Mandetta nós falamos isso ontem, Mandetta já tinha encaminhado a Bolsonaro toda essa estrutura diante da questão dos mais médicos, essa possibilidade de recontratação dos próprios cubanos e também dos brasileiros abrindo as vagas, né? Nós vimos que as vagas maiores foram Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso. É muito interessante esses lugares, porque se você analisar, não existe... Nordeste, Sul e Sudeste. Exatamente. Ele conseguiu palmilhar aí uma região bem interessante, sabemos que São Paulo, pelo tamanho de estado que é, Mandetta vai ter então uma responsabilidade imensa de fazer com que a saúde saia do caos, saia do hospital, não é? E possa se dizer que a saúde vai bem, obrigado. Então Mandetta tem uma responsabilidade grande. E é um papel histórico, né? Se a gente for avaliar, ele vai assumir um papel que é histórico. O Jornal Globo traz hoje na sua capa uma fotografia do Bolsonaro e com a seguinte manchete: futuro ministro, e aí nós estamos falando de Mandetta na capa do Jornal Globo hoje. Diz que mais médicos é um convênio Cuba-PT. Sim. E por que ele disse isso? Porque na ótica de Mandetta, não foi o Brasil que fechou um convênio com Cuba. Foi o PT com os irmãos Castro diante da forma
Eu vou até ler, até para ficar mais evidente aqui, ó. O deputado Luiz Henrique Mandetta foi confirmado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como ministro da Saúde. Mandetta afirmou que a atual crise no Mais Médicos era um risco iminente porque o programa significou a terceirização de mão de obra essencial dentro de um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil. Nós vimos as discussões todas, né? Desde quando foi criado esse sistema de médicos aí, que na verdade já falamos também. Bolsonaro lá atrás já alertava sobre isso. Sim, não foram médicos que vieram. Alguns sim, mas não na sua maioria. Né? Deputado federal Dr. Luiz Ovando, sentado aí na sua cadeira essa semana, alertou para isso. Sim, Luiz Ovando conhece bem isso. Disse que não são médicos. Luiz Ovando é um médico, um cardiologista capacitado, qualificado, academicamente falando. Luiz Ovando tem formação no exterior, nos Estados Unidos, e atua efetivamente na área. Ele conhece tudo disso. Então, essa condição do Mais Médicos geralmente gerou muito questionamento. Por quê? Imagina a Cuba recebendo 70% e 30% ficando aqui. E dentro de uma situação em que não se oportunizou mais espaço para os brasileiros. Você percebe que Mandetta altamente sintonizado com Jair Bolsonaro nesse tema. Sim, diz que Mandetta é quem passou a Bolsonaro essas informações todas, já de muito, e que ele que mostrou essa forma. E o que é interessante a gente observar, Otávio? Nós estamos ainda no governo Temer. Exatamente. Nós estamos vendo ações de Temer em várias frentes como nunca vimos no tempo de mandato dele. Ele se preocupava muito com as condições das denúncias contra ele e tal. Agora, nos 3 meses para cá, e vai acontecer até o final de dezembro, ele tem trabalhado intensamente com projetos visando o que Bolsonaro vai precisar ter pronto para 1º de janeiro. Essa sintonia para o Brasil, goste ou não da política, né? É importantíssimo. Imagina que vai dar o que é correto, é o princípio da continuidade da administração pública. Nós nunca podemos esquecer isso. É uma novidade, porque muitos políticos e muitos dirigentes políticos entendem que são donos do poder, dono do governo do estado, dono do governo municipal, dono do governo federal. Enquanto que a administração pública, ela é contínua. O gestor sai, a administração continua. É verdade. Então, essa solução de continuidade é prejudicial. E nesse caso, nós estamos vendo, raras vezes acontece isso. Uma sequência de gestão e Temer preparando tudo para Bolsonaro. Muito bom, muito bom. Capa do Jornal Globo também hoje. Veja só a importância que Mato Grosso do Sul vem ganhando no cenário nacional com 2 ministros agora. Na linha de cima, Mandetta. Na linha de baixo aqui, a frase: está na hora de rever o Mercosul, diz Tereza Cristina. No texto, em entrevista ao Globo, Tereza Cristina, futura ministra da Agricultura, disse que se o Brasil não conseguir fazer com que o Mercosul volte a ser vantajoso, pode ser o caso de deixar o bloco. Ela defende que morador do campo deve ter arma para se defender e afirma que ainda há áreas que podem ser desmatadas. Muita polêmica aí. Ela, deputada Tereza Cristina, polemizando. Três pontos que são... o primeiro não tem uma ligação direta com os outros 2. Exatamente. Que é a questão do Mercosul. Isso. Logicamente, eu participei da criação do Mercosul, atuei muito tempo na estrutura do Mercosul, viajei esses estados. Bolsonaro e o Paulo Guedes, inclusive, falou que não é prioridade do governo do Mercosul. Então, por quê? Porque perdeu o objetivo. Exatamente. Na verdade, o Mercosul, que era uma ideia interessante, começou a perder força com a permissão da Venezuela de ingresso. Exato. Depois o problema no Paraguai que houve. E aí, Mercosul acaba virando o quê? Brasil e Argentina. É um bloco fraco. Então, exatamente. É uma situação que pode ser reconstruída se for bem trabalhada, mas as crises enfrentadas pelos vizinhos levam muito mais a um desmanchamento. Você faz um comparativo com o NAFTA, por exemplo, a gente está bem aquém, né? Completamente diferente. Totalmente. Então, Tereza Cristina fala sobre isso, depois ela fala em armamento no campo. Quer liberar a arma. É um discurso do Bolsonaro. Aí já vem refletindo a visão do Bolsonaro. E ela também, né, que teve fazendas invadidas aqui, né? Teve vários problemas. E aí ela vem com um assunto de possibilidade de desmatamento que já entra numa questão ambiental.
não é? Exatamente. Que em tese não está mais sob responsabilidade do ministério que ela vai assumir. Então, olha, muito interessante. Tércio, a esquerda deve estar em pânico com essas notícias todas, porque são bandeiras da esquerda muito bem defendidas ao longo dos anos. Nós não queremos aqui dizer quem está certo ou quem está errado. Eu estou dizendo o seguinte: a esquerda já tem discurso contra e deve estar se preparando para reagir. Sem dúvida nenhuma, mas não vai ser suficiente só o discurso dessa vez. O que a gente está vendo é esse liberalismo, ele, principalmente na área econômica, né? Ele é indispensável. Oportunizar para quem quiser crescer e fazer alguma coisa pelo Brasil, acabar com o apadrinhamento empresarial que tinha, né? Acabar com essa possibilidade do cara produzir pensando na chance de ganhar do governo, não ajudar o governo. Então, tudo isso, exatamente, tudo isso vai mostrar que quem tem competência, lembra o velho ditado, se estabelece. Quem não tiver, a chance de sair fora ou quebrar é grande. E vou te dizer, a notícia ontem divulgada pela imprensa nacional de que Donald Trump vai vir na posse de Jair Bolsonaro foi para consolidar realmente essa parceria Brasil-Estados Unidos e consolidar a imagem de Jair Bolsonaro como o Trump brasileiro. Você sabe o que é importante, Otávio? Nunca os Estados Unidos pensou no Brasil como qualquer coisa de parceria nem nada. E a América Latina, nenhum presidente colocou em seus planos, nenhum presidente americano colocou em seus planos de ação de governo a América Latina como prioridade ou primordial. Brasil menos ainda. Esse discurso Brasil celeiro do mundo é nosso. Não é de ninguém, é nosso. Quando os Estados Unidos começa a mudar essa visão para o Brasil, isso representa muito, porque a nossa relação comercial Brasil e Estados Unidos é imensa. A gente tem embates, né, na área do aço e em outras situações, na própria soja, exatamente, milho, que isso pode ser uma acomodação importantíssima para o Brasil. Necessária para a economia. E um incremento na questão econômica. Então, se Trump vier, historicamente vai ser um fato a mais para o Bolsonaro. Aí eu tenho dito o seguinte: Bolsonaro está numa condição que ele não pode errar. Exatamente. Não pode errar. Vamos torcer para que ele, já que será o presidente de todos os brasileiros, cometa poucos erros, acerte mais, porque nós dependemos das políticas do futuro presidente para poder ter uma vida melhor. Que ele acerte. Pedir a Deus que ele acerte, sempre, porque todos os brasileiros terão uma vida melhor. Mesmo aqueles que não tinham muita simpatia. Não compactuam das ideologias políticas dele. Ele já está mudando, vai melhorando, mas o Brasil acho que pode ir em frente. Tomara. Tércio Albuquerque, obrigado. Prazer sempre, um abraço. Até semana que vem. 10h26 em Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.